Eu sou a Claudine e durante 25 anos atuei na direção de uma escola de educação infantil. Sou mãe de um garoto de 12 anos e inicio agora um novo projeto baseado em toda essa vivência dentro do universo escolar e da maternidade. O desenvolvimento humano é a possibilidade que temos de aprimorar as nossas habilidades sociais e de vida para ter uma vida mais feliz e próspera. É sobre isso que eu quero falar. Hoje realizo meu primeiro podcast. Estou muito feliz e honrada em estar aqui com a Fernanda Lee, que é mestre em educação e master trainer em disciplina positiva. Fernanda também é mãe e realiza um excelente trabalho nas redes sociais, orientando pais e mães na criação dos seus filhos. Muito obrigada, Fernanda, por aceitar este meu convite. É uma honra estar aqui. Eu quero fazer um brinde, já que é o primeiro podcast. Olha só, dá um frio na barriga. É como teu primeiro filho, meu Deus do céu. Que você leve essa informação necessária para muita gente. Então, Fernanda, eu te conheci nas redes sociais, fiquei encantada com o teu trabalho e principalmente nessa orientação que tu nos dá sobre como criar os filhos baseado na disciplina positiva. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. O que é disciplina positiva, Fernanda? Tá, Cláudia, primeiro eu tinha que te falar uma coisa. Eu jamais imaginaria que depois de algumas décadas eu estaria aqui conversando com você sobre isso. Nunca foi um trabalho para mim. Sempre foi uma maneira de eu lidar com meus filhos, com as brigas entre irmãos, da maneira que talvez eu olhei os meus pais e falei, tem certas coisas que eu gostaria de aplicar na minha família, mas eu também trouxe uma bagagem de certas coisas que eu não queria aplicar na minha família, mas eu não sabia fazer diferente. E no berçário você trabalha com educação infantil, você sabe que os primeiros anos de vida são os mais importantes, depois vem uma segunda leva que é a adolescência. E eu coloquei meus filhos num berçário em São Paulo e eles estavam lá brigando e eu queria apartar a briga porque tinha um monte de educador, pai, psicólogo me olhando. Eu falei, eu preciso provar que eu sou uma boa mãe. E não deu nada certo. Eu saí de lá chorando. Inclusive até escrevo essa história no livro que depois a gente vai conversar um pouquinho. E nisso vem a diretora do berçário e me apresenta o livro da disciplina positiva, que eu não conhecia. Aliás, o título não é um título que fala, puxa, isso vai transformar a sua vida. É um título assim, olha, você não sabe e agora tem que saber como é que você vai fazer para ajudar os seus filhos. E um pouco resistente, eu fui lendo esse livro. De ponta a ponta. E falei, como a gente não sai da maternidade com um livro que parece mais um manual embaixo do braço? E foi assim que eu comecei a aplicar a disciplina positiva. Então vamos lá. O que é disciplina positiva? É um termo cunhado pela autora norte-americana chamada doutora Jane Nelson. Ela mora na mesma cidade que eu, lá na Califórnia. E eu tive esse privilégio de conhecê-la. E hoje somos grandes amigas, já há mais de 15 anos. Tu trouxe ela para o Brasil? Trouxe, né, nós inclusive Fernanda? Demos a primeira certificação que cunhou a educação parental no Brasil, porque até então não existia uma certificação. Eu vi que você já tem um manual aí. Depois eu a gente fiz pode... a certificação contigo. A gente pode mostrar. E nessa certificação a gente ajuda as pessoas a pensarem diferente, a testarem coisas diferentes. Enfim, doutora Jane Nelson tem 7 filhos, 22 netos e 22 bisnetos. E durante esse estágio de criação que ela teve, 7 filhos, imagina. Ela teve filhos antes de conhecer essas ideias da disciplina positiva, durante e depois. Então ela teve a chance de aplicar isso em todos os estágios e fases da vida. E ela começou a perceber que aquilo estava dando certo. Em 1981 ela escreveu um livro. E o nome do livro? Disciplina positiva. E isso começou a virar um best-seller internacional. As pessoas... Traduzido em vários países. Já está presente em mais de 80 países. E hoje nós somos uma associação sem fins lucrativos para trazer essa informação e esse conhecimento para pessoas que querem educar de uma forma respeitosa, mas não sabem ainda como fazer. Então, Fernanda, eu quando fiz o curso contigo e comecei a estudar sobre disciplina positiva, fez total sentido para mim a frase educar com gentileza e firmeza. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, ansiosa em saber como permear entre
essas duas esferas, né? Porque a gente não quer ser nem muito permissivo e nem muito autoritário. E no decorrer do curso eu percebi como nós pais, a gente querendo acertar, às vezes assim, comete alguns erros, pensando que pode desagradar o filho, que ele pode deixar de nos amar, né? Se nós tomarmos algumas atitudes. A gente está sempre querendo fazer o melhor e precisamos de orientação, né, Fernanda? A gente precisa refletir sobre isso. Já pensou se eu com os meus filhos colocasse num berçário onde só existisse gente com boa vontade em educar os filhos? Ou então você fala, olha, eu preciso ir ao médico, eu só vou em um lugar que tem aí pessoas que têm boa vontade em curar as pessoas, em ver que será que doença elas têm. Né? Você iria ao médico? Você iria colocar os seus filhos num berçário de pessoas que não estão preparadas? Você iria? Não. Não, nem eu. A gente quer um lugar que saiba que aquela pessoa é uma especialista, ela estudou, ela tem uma experiência. Mesma coisa com a educação dos filhos. Exato. Só que a gente não pensa que isso é uma especialização de vida. Os filhos nascem, é o maior convite que a gente tem para o autoconhecimento. E muitos pais terceirizam esse convite. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por não ter o tempo, às vezes não tem interesse. Ou às vezes até tem, mas não quer muito. Não, né? Se interessa muito, né? Então assim, sem culpar ninguém, eu acho que cada um está no seu momento, mas quando eu descobri a disciplina positiva, eu falei, puxa vida, isso aqui é uma conversa, é um convite tão grande para pensar nesse equilíbrio de firmeza e gentileza, porque a minha educação foi muito firme, eu não sei como foi a sua, mas foi firme. Eu imagino que o pessoal que está aqui atrás, temos aqui 4, 5 pessoas, né? A educação de vocês foi firme ou foi equilibrada? Ou foi negligente? O que vocês acham? Eu vou repetir aqui no microfone. Firme. Firme? Equilibrada. Firme, equilibrada. Era terrível. Ele era terrível. E aí atrás? A minha foi bem equilibrada. Foi equilibrada. Que bom, que bom. Mas é muito comum ser uma educação mais firme. Aquela ideia de que nós vamos ver as crianças, mas não vamos escutá-las. Criança tem que obedecer, debaixo do meu teto quem manda sou eu. São frases muito cunhadas e muito famosas e aquilo acaba virando um senso comum. É assim que temos que educar as crianças. E aquilo vira parte da nossa cultura. E se você vai tentar fazer diferente, nossa, a pessoa não quer ser diferente. Aquilo se torna a verdade, digamos assim. Daí passa-se um tempo de gerações a gerações que a gente começa a perceber, porque temos mais informação, temos mais sabedoria e também acho que estamos preparados até para progredir em vários aspectos da vida. E a gente começa a perceber que aquele excesso de firmeza acaba trazendo na criança um resultado danoso. As crianças, elas começam a desenvolver a falta de confiança em si, elas deixam de assumir riscos, elas têm, às vezes, não se gostam, ou então procuram no externo algo que a valide, porque ela não tem essa validação interna. Além disso, hoje, Clau, a gente tem a tecnologia. Tem alguém ditando pra gente o que devemos ou não pensar, não é? Então, a tecnologia é uma questão bem relevante hoje em dia, né, Fernanda? Eu vivo isso em casa, como eu me preocupo em orientar o Leonardo a utilizar a internet com autocontrole, com responsabilidade, porque isso já faz parte. Eles têm acesso a plataformas, eles têm acesso a videogame e a gente quer controlar um pouco isso. Tem que monitorar. Essa é uma questão que me incomoda bastante. Então, firmeza e gentileza, ele pode ser usado em qualquer aspecto da vida, mas ele precisa ser bem pensado, bem estruturado. E ele pode ser usado para tecnologia, para o banho, para um vamos dizer, o bebê acabou de nascer, pode ser firme e gentil? Eu vou explicar. Firmeza e gentileza é para qualquer fase na vida, inclusive
com a gente mesmo. O que significa ser firme? Ser firme é termos respeito a nós mesmos. E os nossos pais tinham respeito a eles, né? Eles não estavam muito preocupados se você estava feliz, se você não estava, se você fez a lição, se você não fez. Hoje os pais estão mega preocupados, eles foram para o outro extremo, eles estão gentis demais. Então a gente está passando por um período de transição. Então a firmeza e gentileza é assim, firme, eu respeito a mim, aos meus princípios, aos meus interesses pessoais. Quem é o adulto sou eu. Eu tenho essa responsabilidade dentro de casa, assim como o professor tem dentro da sala de aula. Daí tudo bem. Aqui, o que é a gentileza? Eu tenho respeito por você e pelas necessidades da criança e da situação. Tá. E muitas vezes a gente fala ser gentil é abrir mão de quem eu sou e do que eu quero à mercê da felicidade do filho. Isso é gentileza em excesso e se torna permissividade. E as pessoas acham, porque tem o positivo do lado do disciplina, que essa é uma filosofia de vida permissiva. E não é. A hora que a gente tira a punição, a hora que a gente tira a recompensa da equação da educação, os pais falam que sobrou. Peraí, meu filho está usando demais a rede social. Eu não posso punir e não posso recompensar. O que eu vou fazer? Quando a gente fica assim, de mãos vazias, o que a gente faz? A gente tende a ir para o extremo. Exato. Ou então eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, porque eu também não quero punir, não quero que meu filho tenha baixa autoestima, não quero que sofra, porque todos os amigos dele podem ficar na rede social a hora que quiser. Ou então eu vou para o excesso da firmeza, que é o autoritarismo. Sabe de uma coisa? Chega, dá o celular, acabou, você vai ficar sem o celular e chega até a hora que eu decidir. Você dá pra perceber como são dois extremos, não tem equilíbrio nenhum? A gente pode fazer um acordo com a criança, Fernanda. Por exemplo, no tempo de uso de celular, de videogame, a gente tem que monitorar, acompanhar o que eles estão vendo, acessando. O que tu fala sobre isso? Legal, então vamos pensar de uma maneira estruturada. O que é ser firme? Quais são meus valores? Que idade tem o seu filho? Que idade tem a sua criança? Como a estrutura na sua casa? Tem que pensar sobre essas coisas. Todo mundo usa o celular, ninguém usa o celular. Como é o meu uso de celular? Se a gente não parar para refletir, como é que eu vou educar? É um processo de reflexão e muitas vezes ele não vem pronto. E isso incomoda demais os pais, porque a disciplina positiva não é uma fórmula pronta. Ela te ensina princípios. E o princípio da firmeza e da gentileza é um deles. Então, vamos pensar. Lá em casa, como é? Vai ter celular a partir de que idade? Vamos pensar. Não sei. Vai ser aos 9, vai ser aos 12, vai ser aos 15, vai ser quando terminar o 5º ano, vai para o 6º. Foi o que decidimos em casa. Quando entrar no ensino fundamental 2, ganha um celular. Só que ser firme é você também saber o que você acredita nos princípios. Uhum. Eu li alguma coisa, eu estou sabendo de algum estudo científico que faz mal para o cérebro, que faz bem para o cérebro. Hoje a gente tem tanta informação, qual delas eu vou me equipar? Qual delas eu vou me fundamentar? E eu lendo, percebi que o celular não é bom usar muitas horas por dia. Isso faz alguns anos, né? Hoje a gente tem muito mais informação, graças a Deus. Então, ser firme é poder estudar e falar quais são os meus princípios, do que eu quero. Porque o que eu decidi para mim, eu também vou decidir para os meus filhos. É ter limite. Ser firme é ter limite. O celular pode ser usado até às 8 horas da noite, porque você está no 6º ano. Quando você for para o 7º e mostrar que você tem a responsabilidade e usa essa responsabilidade bem, você vai ganhar mais tempo ou vai ganhar outros aplicativos, enfim. Tudo é com estágios, com fases. Então, quando meus filhos ganharam o celular, eles ganharam junto um contrato. Sim, eu vi no curso. Eu tenho o modelo do contrato. Inclusive, o seu Leonardo vai assinar também esse contrato. Não é? Né, com todos os detalhes. Até acrescentei mais algumas coisas que eu achava importantes. Pois é. E nesse contrato, não é assim, eu decidi tudo o que vai acontecer. Isso é ser firme demais. A parte gentil é sentar com os filhos e falar que essa parte aqui você pode decidir junto comigo. Quais são os aplicativos que os seus amigos estão acessando para você acessar também? Isso é ser gentil. É você escutar, você entrar no mundo do seu filho
e falar como é estar no seu lugar como adolescente crescendo na era digital, porque não é a minha experiência. Deixa eu aprender com você e juntos nós vamos equilibrar. Porque quando você falou acordo é uma ferramenta da disciplina positiva, que ela pode usar só de maneira firme ou só de maneira gentil. Mas como é maneira firme e gentil ao mesmo tempo? Ela leva tempo. Quem tem tempo hoje? Ninguém tem tempo. A vida está super corrida. Uma vez eu escutei que tempo é igual a L-O-V-E, love. Tempo é igual a amor. Não é? Você dedicar esse tempo aqui é amor, é dedicar amor a você, a sua profissão. É isso. Então, é parar para pensar junto. Então, Fernanda, eu percebo muito, eu como mãe, que a gente quer que as coisas se resolvam num passe de mágica, né? Então, eu comecei a ler o livro, comecei a conhecer ferramentas, a entender um pouco o processo. E é um processo, né? É contínuo, é todo dia, não é da noite para o dia que as coisas mudam. Eu até assisti uma dinâmica que tu fez nos vídeos, o teu marido estava participando, os teus filhos, e até um pai que estava lá falou, nossa, mas será que isso vai funcionar com a minha filha? E o teu marido, naquela hora, ele falou, mas é um processo, isso é todo dia, é diário, é aos poucos, não é rápido, é constantemente. A gente está prestando atenção e desenvolvendo essas ferramentas que a disciplina positiva nos ensina. Se olharmos para a natureza, nós vamos ver que é um processo também. Uma flor aqui desabrochando, a gente não fica maravilhado em ver o botãozinho, ver as primeiras pétalas, né, se abrindo. Aí ela se abre, exala aquele aroma maravilhoso, né? E depois ela acaba voltando para a natureza, né? Ela é um processo. Na nossa vida, se a gente pensar em saltos muito grandes, a gente se decepciona muito rápido. Pensar em emagrecer, pensar em fazer um podcast, né? O primeiro de 100 episódios. Já pensou se você tiver que correr e fazer um atrás de você? Você fica cansada, você logo se usa toda a sua energia, né? No dia a dia também, a gente precisa lembrar de apreciar o processo. E muitas vezes a gente quer tanto resultado, por quê? Porque no fundo a gente não acredita, não tem a fé que com o tempo aquilo vai melhorar. E quando a gente perde a fé, não estou falando de religiosidade, eu estou falando de fé, de que... Esperança, né? De esperança acreditar naquilo. Que pode ser melhor. Outro ensinamento que eu tive através da disciplina positiva foi a forma de eu olhar para os erros, né? Que vocês falam muito, o erro é uma oportunidade de se aprender. E é uma forma de aprendizagem, porque a gente associa muito o erro ao fracasso. E isso, às vezes, frustra e a gente acaba ficando nervosa com o filho, brigando, enfim. Não vê no erro uma oportunidade de aprender. Eu acho que a gente vive muito numa cultura de que nós temos que mostrar uma família perfeita. A gente tem uma dificuldade em compartilhar os erros, né? E dividir isso com as pessoas. Eu não sei como tu pensa, mas assim, eu quando divido um problema com alguém, é um alívio. Eu me sinto bem aliviada e às vezes vem uma alternativa, essa pessoa me traz uma alternativa que eu nem tinha pensado nela, né? Então, esse processo todo de procurar uma solução e não ficar se lamentando pelo erro, pelo fracasso, também funciona muito na criação dos filhos. Ótimo ponto. Vamos lá. Erros é aprendido culturalmente que não se pode errar. Eu, quando eu estava crescendo, eu tinha que esconder meu erro ou eu tinha que mentir para esconder meu erro. E aquilo ensina uma outra lição. Você se torna manipuladora, você se torna mentiroso. Numa cultura onde dentro de casa, porque nem todo mundo vai celebrar o seu erro, mas dentro de casa, que é o seu lugar mais seguro do mundo, ele deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Se você não puder errar dentro de casa, como é que você vai aprender a reparar?
Então é dentro de casa que a gente precisa aprender a errar e celebrar os erros. E a Jane Nelson, a doutora Jane Nelson, ela me ensinou uma frase que eu comecei a aplicar quando meus filhos eram pequenos, porque eu falei assim, eu não tenho nem vocabulário para saber como é que eu vou lidar quando eu erro ou quando meus filhos erram. Ela falou assim, na hora do jantar, senta todo mundo à mesa e faz essa pergunta, que erro você cometeu hoje e o que você fez para repará-lo? Muito legal isso. E aí você vai, e olha, hoje jantar, eu não sei nem se as famílias estão jantando mais ou não, ou se é o café da manhã, enfim, ou no carro. Olha, vamos fazer aqui uma rodada, o que você quer, o que você errou e o que você faria diferente da próxima vez? Porque não é o erro que ensina, é a reflexão sobre o erro. Exato. O que você vai fazer diferente da próxima vez? Essa frase, essa pergunta, ela incita essa fé, essa esperança que amanhã ou no próximo momento pode ser diferente. Exato. E também, Fernanda, eu queria que tu falasse um pouco sobre encorajamento, né? Como nós podemos ser pessoas encorajadoras? Começando com encorajamento consigo mesmo. A gente se olha no espelho, ou a gente se critica, ou a gente fala, puxa, hoje eu aceito que eu tô assim. Hoje eu tô cansada, hoje eu tô feliz, hoje eu tô irritada. Como você se olha no espelho e se aceita? Que mensagens você escutou na sua infância que você ainda decidiu carregar junto com você? Tá. Porque escutamos coisas negativas e positivas, só que temos um filtro. E nesse filtro, olha, isso é universal, tá? O nosso cérebro ele vai captar muito mais as coisas negativas do que as positivas. Por quê? Para que a gente possa acessar o ambiente e se proteger. Hoje, nossa proteção, ela não é mais de sobrevivência, não é uma proteção física, ela é uma proteção emocional e psicológica. Porque a gente não fazer parte de um ambiente, não se sentir pertencente dentro da própria família. Eu entro na sala, a primeira coisa que eu faço é criticar os meus filhos. Olha o seu cabelo, olha o seu tênis, você vai sair assim. Pô, cansado, o que você bebeu ontem? Olha essa olheira. Você não fez a lição também? Olha, você vai na escola, eu vou ter que ligar para a sua professora. Quem quer acordar numa casa que é assim, né? Como é que eu vou me gostar com essas mensagens? E é isso que a gente vai carregando, porque escutamos tanto, aquilo vira a nossa voz interna. Então, o processo do encorajamento, que também é um processo, é se aceitar que eu trouxe, sim, coisas para serem trabalhadas. Quais são? E sim, eu trouxe talentos que precisam ser polidos. Quem são as pessoas que mais vão me ajudar a polir esses talentos? Entendi. E vamos procurar outras pessoas que possamos nos relacionar para desenvolver esses talentos. Tá certo. Por exemplo, Fernanda, uma situação assim diária, vamos supor, como que eu poderia ter uma abordagem encorajadora? Por exemplo, meu filho não quer fazer a lição de casa. Fica enrolando, fica o tempo passando, já chegou de noite, não fez a lição ainda. Eu sei que essa é uma questão que deixa as mães, os pais muito nervosos, né? E é uma coisa diária, a lição de casa praticamente tem todo dia. Que abordagem que eu poderia fazer para que isso eu não me tornasse aquela chata, irritada, nervosa? E eu acabo me estressando também. A mãe acaba se estressando também, né? Eu, às vezes, é tão engraçado. Teve um dia que eu cheguei no meu quarto, me olhei assim no espelho e falei, nossa, eu não te aguento mais. Eu não me aguentava mais. Porque eu estava virando assim o dia inteiro reclamando, pegando no pé dele. Eu falei, eu preciso mudar isso. Não é essa mãe que eu queria ser, viu? Porque não é? Eu pensei, o mais importante para mim, Fernanda, é a minha relação com meu filho. O que eu mais quero, eu não quero que ele deixe de pensar é que eu não amo ele. Entendeu? Eu quero que ele sempre se sinta acolhido, mas ao mesmo tempo eu quero manter o respeito, a ordem, né? Enfim. Então, eu pensei, eu preciso mudar a minha abordagem, porque eu estou enfraquecendo a minha relação com ele dessa forma, né? Tão nervosa, porque a gente começa mesmo a ficar meio que desesperada. Porque não alcança o resultado, o processo não evolui.
Como eu posso pensar, Fernanda, para eu ter atitudes mais encorajadoras com ele? Tá, ótima pergunta. No exemplo, não quer fazer a lição de casa. Como ser encorajador? E ser encorajador é diferente de ser um motivador, de elogiar, é muito diferente. O mantra pode te ajudar. Encorajar significa abrir o espaço para o outro agir com o coração. Como é que nesse momento eu posso criar um ambiente psicologicamente, fisicamente, emocionalmente seguro para que a outra pessoa possa agir com o próprio coração dela? Tá. Essa é a pergunta. Eu não sei a resposta. Tá. Eu não sei a resposta na sua casa, eu não sei a resposta na casa do Edu, eu não sei a resposta na casa da Bruna, eu não sei. Eu não sei, talvez eu não saiba nem a resposta na minha casa. Mas só o fato de eu parar para fazer a pergunta já modificou toda a minha frequência. Tá. Porque eu não estou reagindo mais. Eu estou respondendo a uma necessidade do momento. Ai, Fernanda, mas eu vou ter que fazer isso todas as vezes? No início, sim. Se você quer mudar a sua dieta, você tem que contar todos os pontos que você está comendo, que você está colocando no seu prato para depois virar um hábito. Você está quebrando um hábito de quantas décadas? De quantas crenças passadas que já enraizaram tanto que agora precisa tirar, precisa limpar, dá trabalho. Depois vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Criança não quer fazer a lição. Eu vou fazer a pergunta. O que eu posso fazer agora para criar um ambiente para que a outra pessoa possa agir com o coração? Isso é encorajar. Tá. Então, primeiro eu estou me encorajando, porque eu vou ser a mãe que eu quero ser, porque eu já passei por isso também, que você falou. É horrível, é uma sensação horrível de você ser a única mãe para o seu filho e não se achar competente para realizar o trabalho. Exato. E questionar o amor que você tem pelo seu filho. É muito sério isso. Faz com que você trave todas as células do seu corpo e você quer ser natural e não consegue. Claro que não. Relaxa. Faz uma pergunta. Como eu posso ser encorajadora agora? Talvez nesse momento a coisa mais encorajadora seja não interferir. Você vai tentar falar alguma coisa, você vai criticar. Talvez a coisa mais encorajadora que você possa falar é tocar no ombro do seu filho e falar: puxa, dá pra ver que agora você não quer fazer a lição. Talvez a coisa mais encorajadora que você possa fazer é: eu tô vendo que a lição tem sido um ponto de conflito entre a gente. Vamos conversar sobre isso? É que agora eu não posso conversar porque eu tô nervosa, mas eu gostaria de conversar com você um pouquinho mais tarde. Ou talvez agora. Uma pausa positiva. Fazer uma pausa, é se perceber como um influenciador pro seu filho. Como é que eu quero ensinar coragem pro meu filho? Não me encorajando. Sim. Dá pra perceber o quanto profundo isso é? É muito profundo. Como é que eu vou me ensinar você a se gostar se eu não me gosto? A ser determinada se eu não sou determinada? A ser esclarecido se eu questiono os meus próprios princípios? Eu também não sei. Às vezes ser encorajador é ser genuíno em relação... Isso está sendo muito difícil para mim, eu não sei a resposta. E eu acho que eu estou te desencorajando. Me conta como está sendo para você. O que você gostaria de escutar? Eu não estou falando, Clau, que a gente precisa acatar ou passar para o filho a responsabilidade de educar. Eu estou falando abrir espaço para criar um diálogo, para eu aprender com você como está sendo a experiência de eu como sua mãe. Tá. Ou, eu não sei se esse é o português. É aprender a experiência, eu, Fernanda, sendo a mãe dos meus filhos, pelos olhos dos meus filhos. Tá. Aí você fala, será que eu consigo? Consegue. Quem não consegue chegar para o filho e falar isso? Eu quero dar o meu melhor e eu percebo que eu não estou conseguindo. E sabe, isso me deixa chateada ver você triste. Porque essa é a última coisa que eu quero ver. A gente pode sentar para conversar? E eu prometo te escutar. Daí você pega uma fita, sabe aquela fita azul de parede, de pintor? Você põe no lábio assim e você só escuta. Porque a gente só também não sabe escutar. Não arregar os olhos, não revira. Eu não faço fica isso. Fica tranquila, olhando para... Exatamente. Exatamente. Bom, Fernanda, outro momento delicado
que cria bastante ansiedade nos pais é a chegada da adolescência. Ó, tô arrepiada. A gente sabe que é uma grande transformação, tem a questão hormonal, da identidade, enfim, 1000 questões, todas juntas, né? E tu lançou um livro agora, que eu inclusive já comecei a ler, o lançamento foi ontem, dia 12 de agosto. Adolescente não precisa de sermão, né? E a gente não precisa arrancar os cabelos. Não precisa mesmo. Ai, se eu soubesse disso antes. E tu ali, nesse livro, tu fala sobre estratégias práticas, né? Pra gente usar no nosso dia a dia. Como ver o nosso adolescente, Fernanda, para nós lidarmos melhor com ele. Como que a gente pode ver o nosso adolescente para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo? Clau, vamos chamar uma adolescente para conversar com a gente? Vamos. Não tem nada melhor para falar de adolescente com um adolescente que experienciou toda a disciplina positiva e agora tem vontade de ensinar. Então vamos chamar a Kate, minha filha. Venha. Por livre e espontânea vontade, eu juro, Clau, eu não paguei, eu não falei para ela chantagem, nada disso, eu só fiz uma pergunta, inclusive para os meus 2 filhos. Tu fez um convite. Um convite. Você quer participar do podcast com a Claudine? É sim ou não, não tem problema nenhum. Ela falou sim, ele falou não, tá tudo bem. Então aí você veio. Obrigada. Obrigada. Que idade que tem a Kate? Eu tenho 16 anos, eu tô no 11º ano do ensino médio. Kate, como é ter uma mãe como a Fernanda? Conta pra nós. É maravilhoso. Eu acho que crescendo com a disciplina positiva na minha casa faz o ambiente da casa ser muito mais seguro. E eu tô sentindo que eu tenho um sistema de apoio quando eu tô passando por dificuldades, em vez de só um sermão. Tipo, ela falando coisas pra mim que eu tô fazendo errada, não acontece muito. Ela tá trabalhando comigo pra poder resolver o problema que eu tô passando. Tu se sente acolhida, né, Kate? Sim, com certeza. Sabe, Fernanda, que num dos livros que tu indicou no curso para ler, de uma americana, eu achei muito interessante uma pesquisa que foi feita com os adolescentes e que foi perguntado para eles, quando eles tinham um problema, com quem que eles gostariam de dividir aquele problema. E a maioria respondeu que era com os pais. E aí a segunda pergunta era, com quem que eles dividiam o problema? Eles falaram que dividiam com o amigo, com medo da reação do pai e da mãe. Então isso me marcou muito, como é importante esse acolhimento em casa, essa segurança que tu tá falando, para realmente tu conseguir dividir com os teus pais as tuas questões, o momento que tu tá vivendo. Sim, e algumas vezes é uma coisa tão simples como só escutar o que eu preciso falar. Nem precisa falar nada, é só ter uma pessoa para falar com, só escutar os meus problemas. É muito, como você estava falando, seguro, acolhante. Exato, principalmente nessa fase, né, Kate, que são tantos desafios, é uma transformação, né? Tu tá entrando na fase adulta, tem universidade, tem tantas novidades, tantas coisas acontecendo. É muito bom ter esse clima dentro de casa, essa aceitação, né, Fernanda? Olha, quando a Kate passou pela pré-adolescência e se tornou um adolescente, a gente percebe que as regras mudam, mas ninguém te avisa. Então, quando ela vem me contar alguma coisa, ou meu filho mais velho vem me contar alguma coisa, é porque eles querem ajuda. Ou eles só querem que eu saiba. Então, a minha resposta foi assim, primeiro é sempre assim, obrigada por ter me contado. Eu acho que é de praxe, já sai naturalmente. Você nem sabe o que aconteceu. Só vai acontecer o pior possível que ele vai me contar agora. Mas lembra o que você tem que falar, obrigado por ter me contado, e depois você desmaia. Então sai da minha boca, obrigada por ter me contado. Agora, você está me contando só para eu saber ou você quer saber a minha opinião? Isso é muito respeitoso. O adolescente se sente mais capaz de resolver o próprio problema ou então pedir a sua ajuda. Porque eles querem sentir que eles são capazes de resolver. E às vezes eles contam para os amigos, porque os amigos não são os pais. Eles vão dar um conselho. O que eles vão falar?
Ai, nossa, já passei por isso. Eles vão ser empáticos. Exato. E os pais não sabem ser empáticos. E eu não tô falando, pai tem que ser É pai. reativo, né, Fernanda? Isso, a E gente afasta coloca o o nosso adolescente. medo. E aí teletransporta para minha adolescência, tudo que eu fiz ou que eu não fiz vem total, né, naquele momento. E em vez de eu ter um adulto educando um adolescente, você tem um adolescente educando um adolescente. Exatamente. E o que te fez escrever esse livro destinado a essa fase da adolescência? Eu percebi que eu estava dando muito sermão na adolescência. E eles não precisavam disso. Eles precisavam realmente ser guiados. E quando eu aprendi com a Jane Nelson que nós nos tornamos copilotos, eu falei, gente, que analogia maravilhosa. De perceber... Eu estou na escola de copilotos. Porque foi lá que você aprendeu, né, a reação do meu marido. Amo as tuas mentorias, aprendo muito com elas. Aliás, tem sido assim transformador participar dessa escola. Bem-vindo a bordo. Exatamente. É como tu fala, assim, quando pequenininhos nós somos os pilotos, quando eles são pequenos. E agora na adolescência nós somos copilotos. E isso é ser firme e gentil. O que é ser gentil? Ah, meu filho agora se tornou um adolescente, o problema não é meu. Isso é gentileza demais. Ter firmeza demais é assim, nossa, agora ela se tornou uma adolescente, quer fazer um monte de coisa, mas não sabe, não é nem adulto, então eu vou mandar nela. É o firme demais. O firme e gentil é se tornar copiloto. Tem certas horas que eu só vou observar e falar, o que você aprendeu com isso? O que você faria diferente da próxima vez se você não estudar para essa prova? Que não é o caso dela, ela é super estudiosa. Mas deixa eu pensar aqui num caso. Às vezes vai dormir um pouco mais tarde do que o de costume. Pergunta, como você acha que você vai acordar amanhã para o seu treino? Como você acha que vai ser o seu dia na escola? Esse processo de refletir a disciplina positiva estimula muito, né, Fernanda? Com perguntas. Tu está sempre, né, refletindo, pensando. É muito interessante isso. Eu acho que faz total sentido. Tu acaba também criando uma autorresponsabilidade. Esse é o papel do copiloto. Mas tem horas que o copiloto vai ter que ser um pouco mais firme e ter que pegar no... Como é que chama? No manche. É manche? Vai ter que pegar no manche para poder redirecionar. Quando o celular, que é um exemplo que você trouxe, e é muito comum, passa-se de um limite, viu que ainda não está pronto para assumir aquela responsabilidade, os pais vão ter que tirar um pouco dessa liberdade e dar mais limite, até a hora que demonstre maturidade para falar, bom, acho que agora você está pronto para respeitar o horário da casa, que é desligar às 10 horas da noite e colocar o celular carregando lá na sala. Então, a gente vai ajudando com o treino, de mostrar que quem é autoridade somos nós. Eles têm liberdade, mas é uma liberdade dentro de um espaço controlado. Sim, eu acho muito interessante esse processo de firme e gentil, porque agora eu faço babysitting, então eu estou trabalhando com criança quase toda semana quando eu estou de volta em casa, e é importante usar esse processo porque eu não quero que eles façam uma bagunça e eu estou muito gentil com eles, mas eu não quero estar muito firme e fazer eles chorarem. Então, é um equilíbrio que é muito importante para... Está desenvolvendo uma grande habilidade. Exatamente. E me ajudou muito crescer com isso na minha casa, porque agora vem mais natural para mim. É incrível mesmo como essa forma, essa maneira de criar os nossos filhos através da disciplina positiva, né, Fernanda? A gente fortalece essa conexão com eles. A gente percebe entre vocês duas como existe uma coisa especial, um relacionamento realmente verdadeiro. E as pessoas têm muita curiosidade para saber como é o meu relacionamento com meus filhos. E daí veio a ideia do livro. A Escola de Copilotos é maravilhoso. Eu recebo tantos feedbacks, assim como o seu, Cláudio, que ajuda tanto pensar diferente, ter uma maneira vivencial de experienciar como é fazer um acordo, como é fazer um contrato que seja firme e gentil. E daí o livro veio com essas 12 estratégias. Então, a primeira é de piloto para copiloto. A gente pensar que a nossa responsabilidade ainda é importante, estar ao lado dos nossos filhos como influenciadores,
A gente muda a maneira que age com os filhos. E cada estratégia é uma analogia para que possamos pensar juntos em dinâmicas diferentes de poder. Aqui no início do livro tu fala uma frase que me chamou muito a atenção. Educar quem está educando. Que eu acho que é o que tu falou agora, quando nós temos a consciência que nós somos a maior influência na vida dos nossos filhos, a gente tem que correr atrás disso e se aprimorar, e estudar, enfim, sempre estar refletindo sobre como estou agindo, né? Que mensagem eu estou passando, que conexão eu estou criando com ele. E isso faz muito sentido para mim, Fernanda, e tem sido um norte na maneira de eu criar meu filho. Eu sou muito feliz de ter conhecido a disciplina positiva, muito feliz de ter te conhecido, e eu quero me aprofundar cada vez mais, falar cada vez mais sobre isso, porque eu realmente acredito nisso, né? Então a gente vai pegar um gancho aqui, contar uma coisa pessoal. A Kate e eu fomos para a Alemanha, inclusive, conhecer lá onde veio toda a sua família. A gente estava perto de Colônia e passamos uma semana lá estudando a psicologia que dá base à disciplina positiva. É a psicologia de Adler. E Adler era colega de Freud, só que eles decidiram, depois de 10 anos juntos, né, seguirem caminhos diferentes, porque Adler acreditava na saúde e acreditava que realmente nós saímos de um estágio de sentir menos para querer se sentir mais. Aliás, foi Adler que cunhou o complexo de superioridade. A gente super usa e não sabe de onde vem. Porque quando a gente quer sair do menos para se sentir mais, vamos dizer, eu quero me sentir uma boa mãe. Então, vou me sentir mais dando um presente para ela. Ou dando mais tempo no celular, assim ela gosta de mim. Isso é um complexo de superioridade. Porque eu estou me comparando e estou dependendo da aprovação do meu filho para me sentir bem. O que é o sair do menos para se sentir mais de uma maneira equilibrada, sendo firme e gentil? Eu quero me superar. Olha que lindo, Cláudia. Nossa, incrível. Eu quero me superar como mãe. Ontem eu fiz de um jeito que eu não gostei. Hoje eu vou tentar de um outro jeito. Isso é superação. A autorrealização, que é o estoicismo, né? Que todo mundo tem falado muito sobre isso hoje. Exatamente isso. Então, voltando para a história. Adler era bem conectado. Ai, meu Deus, precisamos reviver esse gigante esquecido da psicologia. Naquela época, ele já falava que nós tínhamos que respeitar as crianças, ele dava voz para as crianças. Isso é incrível. Numa época que nem a mulher podia se expressar, ele respeitava as crianças. Então, realmente é fantástico. Ele é incrível. Nós fomos estudar sobre Adler. Ela fez uma semana inteira de aula sobre Adler. E eu também fiz um outro curso. Tinham 27 cursos para escolher. Ela escolheu 2, eu escolhi um que era o dia inteiro. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque ela tem vontade de conhecer um pouco mais a base da disciplina positiva. O que você captou dessa conferência, dessa imersão, que foi uma experiência manhã, tarde e noite? Então, o meu curso foi sobre Early Recollections, então, as suas memórias da infância. E eu estava no lado mais jovem na classe, então eu não sabia se eu ainda estava, nesse estado de infância, mas foi muito legal, a gente fez muita atividade com lembrando uma memória e como essa memória conecta com o problema que você está tendo no presente. Que não é dependente na sua idade agora, porque a infância para os Early Recollections é até os 10 anos. Então, eu estava lembrando a minha infância e reconstruindo essas memórias baseado nos problemas que eu estou passando agora no presente. Então, me ajudou a pôr em perspectiva como foi a minha infância e agora como eu estou conectando com isso. Que experiência, hein, Fernanda? Profunda. De transformadora, grande né? maturidade para alguém que tem 16 anos experienciar isso. Nossa, que bacana tu ter podido viver isso. Maravilhoso. E, Fernanda, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho também sobre a disciplina positiva nas escolas.
como seria transformador se as escolas se abrissem um pouco para essa prática, né? Como elas alcançariam resultados muito bons na questão de ter alunos mais colaborativos, mais integrados. Eu queria também falar muito sobre isso, sobre como as escolas podem ser transformadas usando a prática da disciplina positiva. Ótima pergunta. Eu vou fazer uma outra pergunta para pensarmos juntos. Tá. Imagina que todas as escolas do mundo, não só do Brasil, do mundo, fizessem uma coisa: reunião de classe. Uma reunião de classe democrática como a disciplina positiva ensina. Sentar em roda, como se isso fizesse passar o parte bastão. do programa. Fizesse parte do programa como faz parte de matemática, Exatamente. línguas, enfim. Como você acha que o mundo seria se todas as escolas fizessem reunião de classe, junto com os professores? Como o mundo seria? Como as escolas seriam diferentes? Então, Fernanda, eu ainda percebo muito esse foco na formação acadêmica, né? Mas como é importante desenvolver habilidades sociais de vida dentro da escola, porque eu acho que isso é a maior sustentação que a gente pode ter para enfrentar os desafios. Mas é claro. Às vezes tu tem 1000 diplomas, mas não tem habilidade nenhuma de se relacionar, de se colocar, e aí a tua vida não progride, tu não é próspero, né? Nos seus relacionamentos, e a vida acaba ficando muito ruim. Ela fica doente. Exato. Claro. E é essa epidemia que estamos passando de saúde mental. Se eu não me conheço, não me sinto conectada dentro de casa e na escola, para que a vida vale a pena? É uma pergunta muito profunda e tem afetado muitos jovens. Hoje a gente vê as taxas de ideação suicida e de automutilação cada vez mais cedo. Então. Não é à toa. Então, a urgência de trazer autoconhecimento, de fazer um exercício de reflexão sobre as crenças que você decidiu no passado. Sim. Como fortalece um senso do eu. Ela vai sentir que a vida tem situações, tem problemas, mas ela não vai desmoronar por dentro. Ela vai falar, olha só que interessante que eu pensei isso. Por que será que isso ainda me afeta? Né? Com quem eu posso contar? Isso fortalece a pessoa e cria coragem. Então, ela vive uma vida encorajada. Sim. E não doente. E aí a gente acha que isso aqui é muito filosófico, não é, tá aqui na prática. Com certeza, com certeza. Quando a gente pensa sobre esse aspecto, é tão fascinante, né, Fernanda? Dá vontade de sair gritando aí pelo mundo. Disciplina positiva! Deixa eu falar um pouco sobre isso. Mas olha só que dó. As pessoas acham que disciplina positiva é essa ferramenta das escolhas limitadas, que virou um meme, e eu acho que é uma pena, né? Que assim, você quer tomar banho agora ou só o mês que vem? E isso meio que infantilizou toda uma teoria que pode ser revolucionária. Exato. É uma pena que a gente use a rede social para isso. Através do teu trabalho e de outras pessoas falando sobre isso, a gente pode... Quem sabe a gente está iniciando uma mudança, né? Uma mudança transformadora que só vai trazer benefícios para toda a sociedade. Eu espero que sim. Porque eu, depois de tantos anos dentro de uma escola, aquele universo tão rico e com um potencial tão grande para transformar, para fazer as pessoas crescerem, né? A gente tem que aproveitar esses espaços para trazer esses valores, trazer essas práticas que realmente beneficiam muito. E o bacana da disciplina positiva é que ela oferece uma estrutura para isso. Então, vamos sair da teoria e vamos colocar na prática. Como eu faço uma reunião de classe na minha classe? E o passo 1 é, primeiro, entender que a mentalidade da disciplina positiva é de foco na solução, não na culpa. Sentar em roda, passar um bastão, onde a gente dá reconhecimentos ou recebe um reconhecimento. Kate, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui falar a sua perspectiva, mesmo assim que dá medo, mesmo assim que eu não sei muito o que falar, você com coragem decidiu sentar aqui. Isso é um reconhecimento, é você agradecer, você ver o bem, você ver o esforço do outro, as pessoas crescem. Isso só fortalece, positivo, né, Fernanda?
Imagina uma classe inteira, as pessoas vendo bem, não é mascarar o que não está bem, é a gente começar num tom positivo. Depois, o próximo passo é o quê? É um problema. Qual é o problema da turma? Não é o problema, é o João Sim. que fica, né, incomodando os alunos, assim, nós temos aqui um problema que não estamos conseguindo nos concentrar na hora da tarefa individual ou da tarefa em grupo. Como vamos resolver? Eu sei como resolver. E se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse aquilo? Chama, incita a criatividade dos alunos. Vocês, jovens, são ótimos solucionadores de A problemas. doutora Jane, né, assim fala nos livros, né? Como as crianças são muito boas em solucionar problemas. É a gente que Os não dá jovens, oportunidade. Isso me lembra de reunião de família na nossa casa e foi muito interessante ter essa autonomia em ajudar a minha família resolver os problemas que a gente estava passando. Não só foi os meus pais falando para mim, isso é como você vai resolver. Foi mais um brainstorm, um pensamento em grupo de como a gente pode trabalhar juntos para resolver. Ai, tô apaixonada pela tua filha. Eu também. Vou levar pra minha casa. Fernanda, Kate, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Meu primeiro podcast, eu nunca imaginei que eu pudesse fazê-lo com uma pessoa assim como tu, Fernanda, que eu admiro muito mesmo. Os ensinamentos, tu tens sido uma excelente professora para mim, uma excelente orientadora. E encerrando agora esse nosso podcast, eu te peço para trazer uma reflexão, dizer alguma coisa que tu acha importante que seja falado para os pais, para quem cuida de alguém, importante, que seja importante ela pensar sobre isso. Olha, no espírito de adolescente não precisar de um sermão, ele precisa de você, autêntica, genuína. E se você é pai, alguém que senta no chão para conversar, que passa a mão do lado do adolescente, literalmente ou fisicamente, falar, eu estou do seu lado. Eu quero te dizer que se você acha que não dá mais tempo, porque o seu filho agora é um pré-adolescente, você errou muito, você cometeu talvez algumas coisas que você não se perdoa, pense o seguinte, ainda dá tempo. Enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver força e amor verdadeira pelos seus filhos, você vai conseguir superar cada dia, se superando. Então acredite que ainda dá tempo. Pega o livro Adolescente Não Precisa de Sermão, começa lendo no primeiro capítulo, veja que você já começa aqui ó, com dicas. E não é assim, estou vendendo o livro, eu estou te dando uma opção para você poder pensar diferente. Está aqui o livro todo estruturadinho para você ver que de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo mudanças. E tá cheio de histórias da minha família também, que eu pedi permissão para os meus filhos colocarem para perceber que o processo não é perfeito. Então, se eu errei, me perdoei, me superei, e estou aqui falando sobre isso, você também consegue. Muito obrigada, Kate, muito obrigada por ter vindo. Tu quer falar alguma coisa, querida? Deixar nada alguma mensagem? Nada vai ser tão bom quanto o seu. Não, sem comparação. Venha com a sua autenticidade. Como você fala, judged? Julgada. A coisa mais importante para mim que a disciplina positiva na minha casa me ensinou é que é muito importante quando eu estou falando com um adulto, uma outra criança ou os meus pais, a coisa principal é que eu não quero ser julgada. Então, eu acho que muita pessoa não vai falar com o pai porque eles têm um fear, eles têm medo de ser julgada. Então, é muito importante poder escutar, entender e ser aceita. Sim, ser aceita por os seus pais quando você está passando por dificuldades. Ai, muito obrigada, querida. Foi um prazer te conhecer, viu? E então é isso, Fernanda. Vamos continuar falando sobre disciplina positiva. Quero falar muito, muito sobre isso, divulgar muito o teu trabalho, fazer mais cursos contigo. Tu oferece vários, né? Nossa, eu já fiz 3. O de certificação parental, inclusive tu fez agora um workshop aqui em São Paulo, não vai foi? ser agora esse sábado e domingo. Ah, vai ser nesse sábado. Teve o lançamento do livro e
tudo de maravilhoso. Muito obrigada. Vamos fazer um brinde final? Porque, olha, você se superou. Você colocou a psicologia de Adler na prática, viu? E ver você, às vezes incomodada, desconfortável, mas você com coragem de oferecer esse conteúdo riquíssimo para as pessoas, que a sua voz chegue em muitos lares. Vou fazer mais um brinde, Kate? Você dá a honra para bater a tacinha? Você me dá a mão tu aqui, falou, ó. quando a gente tem fé e acredita, a gente tem coragem, a gente cria coragem. É. E realmente eu vejo na disciplina positiva, foi uma virada na minha vida. É uma solução social, é isso que eu acredito. Exatamente. Gente, Olha, um brinde. Sucesso. sucesso para vocês também.